Salve, galerinha! Saudade de vocês, como é que vocês estão, beleza? Assistiram a aula passada? Se não, volta, assiste pra você pegar a continuação que é essa aula de hoje da aula passada, beleza? Nós estamos na série Misto de Sentimentos, onde a gente está falando sobre todo esse sentimento que incomoda a gente, que vem de encontro ao nosso coração, que deixa a gente ansioso, preocupado, com medo, e isso automaticamente pode gerar em você uma frieza, tipo, tá ligado? Você não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia. E na aula passada a gente falou sobre um tema muito importante que provavelmente você tenha passado alguma vez na vida, que é cancelamento. Você já deve ter sido cancelado pela roupa que você vestiu, você deve ter sido cancelado ou cancelada pelo corte de cabelo ou pelo estilo de cabelo, mas existe um cancelamento nos nossos dias de hoje, que é o cancelamento da fé. Nós, como discípulos de Jesus, vivemos numa geração que quer cancelar nós como cristãos. Por dizer que a nossa fé é uma fé antiga, uma fé ultrapassada, mas não, a nossa fé é uma fé verdadeira, uma fé firmada em algo concreto, que é a Bíblia, que é a ressurreição de Jesus. Na aula passada a gente conversou sobre cancelando o cancelamento, que é você entender que você, como discípulo de Jesus, você que está me assistindo, em algum momento da vida vai ser cancelado por causa da sua fé. A grande questão é você sobreviver, você entender que é natural, normal, porque o próprio Jesus foi cancelado muitas vezes na Bíblia. E hoje, continuando o texto que a gente leu na semana passada, 2 Coríntios capítulo 5. Abre aí, pega a Bíblia no seu celular, Bíblia de papel, Bíblia na mente, qualquer coisa. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Até você abrir, eu falei na semana passada sobre duas experiências. A experiência de Falcão, do Cobra Kai, e a experiência de Eleven, na série Stranger Things. Por quê? Porque tem uma parada muito engraçada e muito intrigante rolando. Primeira coisa, Falcão é um adolescente que tinha uma vida normal, ele lutava karatê, e ele tinha aparentemente uma identidade que o definia. Só que quando ele passa por uma situação que ele é humilhado e corta o cabelo dele, ele perde a identidade. Ele começa a afastar de tudo, ele começa a afastar de todos, ele sai do karatê. Então, mano, a vida dele muda porque a identidade dele era definida a partir do corte de cabelo. Quando a gente vai para a série Stranger Things, cara, Stranger Things tem uma situação diferente de Cobra Kai. Por quê? Porque Eleven começa a série sem identidade. Então, se você assistiu, você vai perceber que ela já começa a série perdida. Ela não sabe para onde vai, ela não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela está. Então, ou seja, Falcão no Cobra Kai começa com a identidade e ao decorrer da vida uma situação acontece e ele perde a identidade por causa do corte de cabelo. Já na série Stranger Things, a Eleven nasce sem identidade, cresce sem identidade, vive muitos anos da sua juventude, da sua adolescência sem identidade, só que ela adquire a identidade quando ela conhece o Hopper, quando ela tem contato com os amigos. E quando a gente olha para esse texto que o apóstolo Paulo está falando, ele vai nos dizer que uma série de situações podem trazer à tona a definição da nossa identidade. Você talvez, que está me assistindo aqui, você não tem certeza de quem você é. E identidade é algo que você tem a partir daquilo que Jesus fez na cruz. Você entende? Mas vamos para o texto. Olha lá que legal. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 15 a 16. O apóstolo Paulo fala assim: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, olha que legal, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que a partir do momento que ele conheceu Jesus, que ele teve uma experiência com Jesus, que ele entregou a vida dele para Jesus, ele não vive a vida dele a partir daquilo que ele era. Ele vive a partir de uma nova identidade. E essa identidade, ela só é verdadeira porque Jesus dá sentido para essa identidade.
Ele vai falar no versículo 16 que de agora em diante nós não olhamos mais para Jesus do ponto de vista humano. Ou seja, você, adolescente, não pode enxergar Jesus como seu colega de escola enxerga, como seu colega de clube, seu colega de curso enxerga, como um homem legal, como um homem bacana, como uma pessoa que fez boas ações, ou como uma pessoa que cuidava dos pobres. Não é só isso. Você entende? Então, olhar para Jesus do ponto de vista humano é você entender que Jesus é só mais um, mas não. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, Jesus é um Deus. E ele é o Deus criador. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, Jesus estava com o Pai da criação, dando forma à criação. E não só isso, Jesus é o cara que desceu na terra, se tornou homem, sendo Deus de duas naturezas, né? Natureza divina, natureza humana. Então ele é 100% homem, ele é 100% Deus, entendeu? Por isso que quando ele vai para a cruz, ele sofre, ele é apunhalado, ele é chicoteado, ele tem pregos nos pés, nas mãos, coroa de espinhos, sofre. Na cruz o Pai o abandona e ele grita: meu Pai, por que você está me abandonando? Só que quando ele morre, ele dá o último suspiro, ele desce a sepultura, ele morre. Só que ao terceiro dia, ou seja, no sábado ele morre, no domingo ele ressuscita. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus é Deus. Ou seja, ele fez aquilo que é impossível o homem fazer. Ele fez aquilo que homem nenhum jamais fez ou fará. E é por isso, e é esse Jesus que nós conhecemos. E é justamente o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala assim: ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, a sua identidade não é definida a partir daquilo que falam de você, ou até mesmo a partir daquilo que você sente, mas a partir daquilo que Jesus fez na cruz. E se você entender isso do fundo do seu coração, sabe o que vai acontecer? Não vai importar com o que as pessoas falam. Se na aula passada você assiste lá, nos versículos 13 e 14, Paulo vai falar: mas se enlouquecemos é por amor a Jesus, se conservamos a mente é por amor a Ele. O apóstolo Paulo está falando assim: tem gente que me considera louco, tem gente que está me taxando de alguma coisa. Ou seja, existiam pessoas que queriam desconstruir a identidade de discípulo de Jesus de Paulo. Só que quando chega no versículo 15 e 16, ele fala assim: contudo, não tem problema. Não tem problema o que as pessoas falam. Não tem problema o que as pessoas pensam. Não tem problema o que as pessoas vão falar de você. Não tem. Sabe por quê? Porque o seu coração, a sua identidade está em Jesus. E para que a sua identidade fosse verdadeira, para que a identidade fosse aquilo que desse sentido à sua vida, Jesus morre e ressuscita. Sabe por quê? Porque o seu e o meu pecado estava sobre ele. Na cruz ele levou os nossos pecados, ou seja, aquilo que antigamente nos condenava, nos mandava para o inferno, colocava sobre nós a identidade de morte, agora não está mais sobre nós. Ainda que nós venhamos a pecar como um acidente, sem querer, porque o pecado, a nossa natureza ainda é pecaminosa, nós olhamos para Jesus, porque nele nós encontramos perdão, porque nele nós encontramos a graça que vem de encontro ao nosso coração e define quem você é. Sabe por quê? Porque talvez você está passando uma situação muito difícil, talvez haja muitos sentimentos no seu coração, talvez você esteja em dúvida de várias áreas da sua vida. E não tem problema. Sabe por quê? Porque você precisa entender que não são pessoas, que não são sentimentos, que não são ações, que não são qualquer outra coisa que queira definir quem você é. Mas Jesus define quem você é. E o apóstolo Paulo, lá no texto, vai falar justamente sobre isso. Não viva mais para você. Ou seja, não seja mais aquele adolescente que você era alguns anos atrás. Ou seja, para dizer melhor, não seja aquele adolescente que você foi alguns dias atrás. Seja um adolescente que se pareça mais com Jesus. Sabe por quê? Porque quando as dificuldades, quando as perseguições, quando aquelas pessoas que fazem bullying com você,
Quando aquelas pessoas que tiram sarro de você vierem e falarem ou fazerem coisas com você, tentando definir quem você é, sabe o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Porque vai entrar aqui e sair aqui. Por quê? Porque Jesus é quem define quem você é. Jesus é quem fala quem você é. E para que isso seja verdade, ele morre e ressuscita. Ninguém fala o que Jesus fez. Você entendeu? O seu melhor amigo, a sua melhor amiga, as pessoas que você ama, elas não fazem, jamais vão fazer o que Jesus fez, de morrer e ressuscitar. Agora, se você for um adolescente que não ama Jesus, que não lê a Bíblia, que não conhece Jesus, e como nós conhecemos a Jesus? Lendo a Bíblia, orando, tendo relacionamento, tendo intimidade. Por exemplo, você tem relacionamento com o seu celular, você tem relacionamento com os livros que você gosta de ler, você gasta tempo com eles, com essas coisas. E para a gente se relacionar com Jesus é a mesma coisa. Nós precisamos gastar tempo com Ele. Lembra do que eu falei lá atrás? Não é necessariamente o tempo que você gasta. Não, se você não consegue ficar 1 hora, fica 10 minutos, porque o que importa é a qualidade do tempo que você dedica para Deus. É o tempo que você para e você fala: Jesus, agora eu vou orar, agora eu vou conversar com o Senhor, porque eu quero me parecer mais com o Senhor, porque eu quero que a minha identidade esteja firmada mais e mais no Senhor. Você entende? Qual que é o perigo de você não entender isso? É de que a sua identidade seja definida por pessoas. É que a sua identidade seja definida por coisas. É que a sua identidade seja definida por falas. Mas não é isso que define você. E para que isso faça sentido no seu coração, eu vou te dar a missão. A missão é: tenha todos os dias um tempo com Deus. Antes da escola, ou ao chegar da escola, antes de dormir, tenha tempo com Deus. Leia a Bíblia. Cara, leia um versículo. Lucas, você não gosta de ler muito. Cara, leia um versículo e ore em cima daquele versículo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo fala no versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, como é que eu vou interpretar isso para o meu coração? Ou seja, eu agora estou em Cristo. Se agora eu não sou mais aquele adolescente que eu era, eu agora sou uma nova pessoa em Jesus. Automaticamente eu não faço mais as coisas que eu fazia, porque agora eu estou em Jesus, e Jesus dita quem eu sou, e Jesus dita as coisas que eu faço, e Jesus é quem me direciona para as escolhas que eu faço. Então, se eu faço uma escolha, eu preciso falar com Jesus: Jesus está certo. Se eu vou fazer uma prova, eu oro: Jesus, essa questão é a questão que eu estudei, a questão que eu penso que seja. Se eu vou tomar uma decisão muito importante, eu falo: Jesus, é isso que eu tenho que fazer? Você entendeu? Então, faça isso todos os dias, para que a sua identidade seja definida a partir de quem Jesus é e a partir do que Jesus fez. Não a partir do que pessoas falam, não a partir do que pessoas fazem, não a partir do bullying que praticam contra você, não a partir daquilo que querem falar, impor sobre você para definir quem você é. Lembre-se, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Amado por Jesus, amada por Jesus. E isso é quem você é. A Bíblia diz quem você é, porque Jesus morreu para provar quem você é. Agora, sabendo disso, missão: tenha relacionamento, ore, leia a Bíblia, tome decisões, façam escolhas a partir daquilo que Jesus te direciona para fazer. Pergunta a ele é o seu amigo. Segunda coisa, o apóstolo Paulo fala no versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, você é um adolescente que vive em missão, você é um discípulo de Jesus. Automaticamente a sua missão é fazer com que Jesus seja conhecido para outras pessoas. As pessoas da sua escola precisam saber quem Jesus é. Você precisa mostrar através das suas ações quem Jesus é. Mas você também precisa verbalizar, falar para as pessoas quem Jesus é. Porque Jesus é alguém que ama tanto, 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 que não leva em conta o pecado, porque o pecado é perdoado, mas ama essa pessoa. Então, tenha relacionamento e coloque-se, se entenda como discípulo de Jesus em missão. Você precisa mostrar quem Jesus é em todos os ambientes, todos os lugares que você frequenta. Beleza? Jesus,
Que essa palavra fique no coração desse adolescente. Que esse adolescente possa te amar. Que esse adolescente possa se parecer com o Senhor. Para que todos os dias a identidade deles não esteja em nada mais do que no Senhor. O Jesus que morreu e ressuscitou por amor a nós. É em nome dele que nós oramos. Amém. Valeu, galerinha. Beijo. Saudade de vocês. Eu amo muito, muito vocês. Até mais.